Paz do Senhor, querido amigo, nós voltamos hoje com mais uma aula aí de História Eclesiástica e nós vamos estar trabalhando aqui a Igreja Antiga e Medieval. A gente vai estar trabalhando durante essa aula sobre o que é a história da igreja, os elementos da história da igreja, o valor da história da igreja e a organização da história da igreja, tá bom? Logo de antemão, temos aí uma pergunta aí, o que é a história da igreja, tá? O alemão Gerritz, ele vai dizer o seguinte, que história como evento, mais do que processo ou produto, acontecimentos, evento real no tempo e no espaço como resultado da ação humana. Também pode ser informação a respeito de um acontecimento, geralmente indireto, preservado na forma de documentos ou objetos relacionados ao acontecimento. O historiador está subjetivamente limitado por fazer parte do próprio objeto de estudo, tá bom? A história no grego, né? Tem o conceito aí aprender pela pesquisa ou investigação. Olha que coisa linda aí, Gálatas 1:18 vai estar trazendo essa palavra no grego aí, o significado dela, tá? Para estabelecer, então, essa investigação, essa pesquisa é para estabelecer a veracidade e descobrir dados acerca do passado. É uma ciência distinta com processos de pesquisa própria, tá? Envolve também a interpretação dos fatos com a reconstrução subjetiva do passado, à luz dos dados, pressupostos do historiador e clima, né? E o clima da opinião de sua época. É sempre parcial, sujeito a erro e interferência de opiniões também é sempre parcial, né? E sujeito a interferência de opiniões pessoais, tá? Vamos aqui. O que é a história da igreja? Vamos aqui para duas definições aqui. A primeira definição. A história é um relato interpretado do passado humano socialmente importante, baseado em dados organizados, reunidos pelo método científico, a partir de fontes arqueológicas, literárias ou vivas. Uma segunda definição aqui que temos é: a história da igreja é o relato interpretado da origem, processo e impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, baseado em dados organizados, reunidos pelo método científico a partir de fontes arqueológicas, documentais ou vivas. Ela é a história interpretada e organizada da redenção da humanidade na Terra, tá bom? Então nós temos essas duas definições aí para a história da igreja. E vamos trabalhar agora o elemento para a produção de uma história na igreja. Aqui nós vamos falar aqui de três, tá bom? O elemento científico, o elemento filosófico e o elemento artístico. Vamos lá. Elemento científico. Pela aplicação do método científico na análise histórica, como achados arqueológicos, exemplo, né, catapumbas de Roma, e crítica literária, manuscritos antigos. E vale notar, porém, que este elemento não é exato porque as fontes podem ser incompletas, né? Exemplo aqui, os manuscritos do Mar Morto, que infelizmente não são completos, tá bom? Ou falsas, que é o caso já comprovado aqui das doações de Constantino. Vamos aqui, o elemento filosófico. Escolas de história e filosofias da história
alteram a forma de analisar o tempo e o espaço. As primeiras buscas encontram uma casualidade objetiva e científica no homem. As segundas buscam relacionar os dados a um supremo ou absoluto eterno. Tá? Nós temos a primeira escola aí, que é o determinismo geográfico e econômica. Geográfico e econômica e biógrafos, tá bom? E nós temos aqui a segunda escola, que é a pessimista, otimista e otimista pessimista, tá bom? Então nós observamos aí que a primeira busca encontrar a casualidade, que é o caso do determinismo geográfico, econômico e biógrafos, e a segunda busca dados a um supremo absoluto eterno, que é o caso ali das filosofias pessimistas, otimistas e otimistas pessimistas, tá bom? São escolas, tá bom? Cada uma aí são escolas de determinados aprendizados, e elas trabalham também como um elemento da história, da produção da história, tá bom? Temos o elemento artístico, que é a apresentação agradável e artística da história e dos fatos, contextualizando o relato e tornando acessível ao leitor. Olha só que bacana! Temos aqui também, e agora nós vamos estar trabalhando, o valor da história da igreja. Chegamos num ponto muito bacana dessa matéria. Qual é o valor da história da igreja para nós, né, que somos os pesquisadores, podemos dizer historiadores, tá bom? Primeiro ponto aqui do valor da história da igreja. A história da igreja como uma síntese. A história faz uma correlação entre os dados factuais do passado, do evangelho, sua proclamação e aplicação futura, em uma síntese atual que nos ajuda a compreender a nossa herança e inspira a sua proclamação e aplicação posterior. Exemplo, o impacto da teologia sistemática sobre o pensamento e a ação humana do passado. Olha só que legal. Um segundo ponto aqui do valor da história da igreja. A história da igreja como um auxílio para a compreensão do presente. O que vemos hoje é reflexo de algo que aconteceu no passado. Questões eclesiásticas, litúrgicas, doutrinárias e históricas possuem aplicações e conflitos e questionamentos com séculos de idade. Exemplo, diversidade de grupos religiosos nos Estados Unidos, ato de ajoelhar na hora da Santa Ceia por parte dos metodistas, cristianismo ortodoxo da Rússia. Muito legal, uma compreensão, um auxílio para a compreensão do nosso presente, tá bom? E olha só que bacana também a história da igreja como um guia, tá? É do valor aí da história da igreja. Conhecendo os erros do passado, evitemos repeti-lo. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso muito bem em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 6 e 11. Não vou ler o texto, tá bom? Para não perder tempo. Você pode ler na sua casa, beleza? Vamos ter exemplos aqui de conhecer os erros do passado para não repeti-lo, né? Novas seitas geradas a partir de heresias antigas, temos muitas. O antissemitismo, a relação igreja-estado extremamente próxima ou afastada, gerando o resfriamento espiritual ou a perseguição dos dissidentes. Olha só, é um perigo se aproximar, mas também é um perigo se afastar, viu? Tem gente que diz assim que quando a igreja se aproxima com o Estado é perigoso, mas quando ela se afasta também
gera também um perigo muito grande também. Então nós temos que estar moderadamente. Deu para sentir essa informação da história bem legal? Valor da história também. O que nós podemos tirar do valor da história? A história da igreja como uma força motivadora. Olha só que legal. É bem bacana conhecer a história e se motivar pela história. Como, pastor? Conhecer as lutas e vitórias de grandes homens na fé nos fortalece em nossas próprias lutas. Exemplo, o esforço missionário de Wesley e William Carey. A luta de Ambrósio contra o imperador Teodósio. Olha só que legal. Compreender a geração do corpo doutrinário cristão e esclarecer dúvidas modernas. Exemplo, né? Quem nunca ouviu falar do Exército de Salvação de William Bolt? Tem muita gente que não conhece essa história e é muito bacana. E é bem capaz de lá na frente nós estudarmos sobre isso também, tá bom? Olha só que outra coisa bacana, que informação legal. Perceber a perseverança da igreja, mesmo em momentos anteriormente difíceis, e edificar a igreja atual. A perseguição romana, o arianismo, o reavivamento wesleyano na Inglaterra. A gente observa a história da igreja como uma força de motivação, e nós demos exemplos aqui muito bacana: a perseguição dos romanos, o arianismo, o reavivamento de Wesley, até mesmo a compreensão doutrinária da igreja, os esforços missionários de muitas pessoas que doaram a sua vida, que a gente vê que as lutas que nós passamos hoje não é diferente das lutas dos nossos antepassados, né, dos cristãos do passado. Então é muito bacana, traz uma motivação muito grande, porque se eles conseguiram, nós também podemos conseguir também. Olha só que bacana. A história da igreja como uma ferramenta prática. Isso é muito bacana. A história da igreja auxilia o obreiro na sua formação teológica. Exemplo, melhor compreensão da teologia sistemática. A gente aprende muito sobre teologia sistemática, mas a gente vai compreender essa teologia sistemática quando a gente começa a olhar para o passado, para dentro da história, tá bom? Material para ilustração de sermões. Olha só, é muito bacana você trazer história de pessoas que se doaram, que vivenciaram, que morreram, foram mártires, e você encaixar como material da ilustração de sermão, que vos diga Policarpo, que eu mesmo, pastor Marcelo, sempre utiliza suas histórias, a história, na verdade, de Policarpo, para demonstrar como um homem de fé com 86 anos de idade serviu a Deus todos esses anos, e chegou o momento dele negar a Cristo, e ele não negou, e vai deixar uma frase célebre dentro da história que vai dizer: há 86 anos o tenho servido e ele não tem me feito mal algum. Que legal, que bacana, né? E último ponto aqui do valor da história da igreja: a história da igreja como força libertadora. Muito bacana esse ponto aqui. A história da igreja tem valor cultural, pois não se compreende a civilização ocidental sem se compreender o papel da religião cristã no desenvolvimento dessa civilização. Compreender a história da igreja diminui a chance de isolamento denominacional e eclesiástico, pois mostra a unidade do verdadeiro corpo de Cristo através dos séculos. Isso gera tolerância com os outros grupos religiosos que possuem diferenças não essenciais. Olha aí, tá vendo aí, desigrejados? Opa, tô querendo entender onde é Aquiles de alguns aqui. Tem muitos desigrejados que querem fazer isolamento, querem me ver só, não querem ter pastor, para papá, e você vai perceber que quando a gente compreende muito bem a história da igreja, ela
venceu e chegou até aqui porque não teve um isolamento interdominacional, eclesiástico. Pelo contrário, a unidade do corpo de Cristo através dos séculos nos trouxe até aqui, mais firmes do que nunca. Muito bacana isso daí, viu? E vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre a organização da história da igreja, tá? A história da igreja pode ser organizada a partir dos seguintes elementos: elemento político, a propagação da fé cristã, a perseguição da igreja, a administração eclesiástica, polêmica interna e externa, trabalho prático na vida do cristão e a apresentação da verdade. Olha só que legal, olha só que bacana. Períodos da história da igreja. História da igreja antiga começa a se contar desde o século V a.C. até o ano 590 depois de Cristo. E nós temos aí 3 pontos fulminantes aí da história da igreja antiga. Primeiro, o avanço do cristianismo pelo império até o ano 100. A luta pela sobrevivência da antiga igreja católica imperial entre o ano 100 ao 313. A supremacia da antiga igreja católica imperial, que dá-se do ano 313 e finda-se no ano 590, onde nós terminamos aí a história da igreja antiga. Depois da história da igreja antiga, nós temos a história da igreja medieval, que se inicia no ano 590 e vai até 1517. Alguns pontos fulminantes, importantes da igreja medieval foi o surgimento do império e cristianismo latino teutônico, tá bom? Que vai do ano 590 ao ano 800. Avanços e retrocessos nas relações entre igreja e Estado, que vai do ano 800 a 1054. A supremacia do papado, que vai acontecer em 1054 e vai até 1305. E o declínio medieval e nascimento da era moderna, tá bom? O declínio medieval tem o seu início em 1305 e se finaliza a era moderna aí em 1517, tá bom? E por último aí, nós temos a história da igreja moderna, que começa a contar de 1517 até os dias atuais de hoje. E quais são os clímax, né? Os pontos clímax, né? Clima, de maior clima possível, foi a reforma e a contra-reforma que acontece em 1517 a 1648, tá bom? Nós temos também o racionalismo, o reavivamento e denominacionalismo, que vai acontecer nos meados de 1648 até 1789. Tempos de reavivamento, missões e modernismos, que nós temos entre 1789 a 1914. Igreja e sociedade em tensão, né? 1914 até os tempos atuais. Ok, querido? E finalizamos essa aula de hoje. Aula top, aula bacana. Tivemos como fonte aqui os textos de Cais, tá bom? Cristianismo através dos séculos. Textos auxiliares, o de Dery, Martin Dery, História da Igreja. E eu estou usando, tá bom? Partes ali dos 10 volumes de História Ilustrada do Cristianismo, do famoso autor Justo Gonzalez. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom?
e que Deus venha te abençoar no nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Deixe as suas dúvidas, deixe as suas perguntas no comentário e nós vamos estar a pronto emprego para te ajudar. Um abração, até a próxima aula.